Agora vamos olhar como é que a gente faz para lidar com a birra quando ela já está instalada e quando ela já está acontecendo. Em primeiro lugar, jamais dar atenção ou satisfazer o que a criança quer no momento de birra. Jamais. É como aquele exemplo que eu dei antes, né? Você pode ficar bravo, você pode falar uma série de coisas, mas se você deu para a criança o que ela queria naquela hora, você está ensinando para ela exatamente isso. Não precisa ou não adianta você pedir direitinho. Faça um escândalo que daí você consegue o que você quiser de mim. E não é bem isso que você quer ensinar, né? Para você ter mais facilidade de não dar para ela o que ela quer na hora em que ela está fazendo birra, vem a segunda dica, que é: ignore a criança por completo quando está fazendo birra. Claro, verifique se não tem nada que possa causar risco de vida ou risco de machucar, né? Verifique como é que estão as situações do ambiente e deixe ela fazer a birra dela, mas saia de perto, saia do cômodo, saia do lugar, não deixe plateia alguma. Não se esqueça nunca dessa frase: não há show sem plateia. A criança faz a birra e aumenta a birra enquanto houver pessoas olhando, e sempre tem, né? Uma tia, ou a mesma mãe, ou o pai que vem. Não, bem, não faz isso, depois você ganha, depois você recebe isso. Ah, vem cá comigo. Sabe, fica nesse diálogo, nesse monólogo, aliás, com a criança em birra, e não está percebendo que o que ela está fazendo é dar atenção para um comportamento inadequado. Então, tire a atenção, saia dali, ignore isto. Mas não é também: você está fazendo a birra? Então eu vou deixar você sozinha aí e não quero mais saber. Não é assim. Olhou, constatou, olhou em volta, não tem nada de risco, saio de mansinho, saio quieta e vou embora dali. 2 palitos e a birra para, porque não tem ninguém para assistir. Uma outra dica sobre como agir é: crie uma distração logo no começo. Eu já falei um pouco sobre isso, mas quando você percebe os sinais de que a criança vai começar a entrar numa crise de birra, já procure chamar a atenção dela de imediato para uma outra coisa que seja mais agradável e incompatível com a birra. Mais uma dica: dê espaço para a criança. Às vezes, a criança só está precisando ventilar a agressividade dela ou ventilar a insatisfação dela. Você saindo e deixando ela quieta ali, ela vai chorar, gritar, depois ela vai diminuindo. É um choro forte, daí vai diminuindo até parar. Você deu o espaço que ela precisava para ela ventilar e soltar a raiva dela. Sozinha, ela consegue pôr a emoção para fora, se reorganizar e retomar o autocontrole sobre a própria vidinha dela. A quinta dica seria: descubra o que está frustrando a criança. Lembra que a gente conversou lá no começo? Por trás de uma birra existe sempre uma frustração pela não comunicação ou uma competição pelo poder na busca daquilo que a criança quer. Uma dica extremamente importante sobre como agir na eventualidade de uma birra é a disciplinar sem bater. Veja, quando a criança está fazendo birra muito intensa e os pais ou os adultos que estiverem por perto começam a tentar de tudo com a criança para que ela pare, para que ela interrompa aquele ciclo da birra, eles estão, como a gente já conversou anteriormente, dando atenção e alimentando cada vez mais esse processo, né? Então, chega uma hora que os adultos não aguentam mais e geralmente nessa hora a tendência é da mãe ou do pai baterem na criança ou pegarem com mais agressividade. E veja, bater nunca é uma opção. Nunca é uma opção. Por quê? Porque quando você bate numa criança porque você está frustrado, porque não consegue controlar aquele comportamento dela, ou não consegue ajudá-la a alterar, modificar o seu comportamento, o que é que você está ensinando?
você está ensinando assim: quando você ficar frustrada, é ok bater nas pessoas, porque é isso que você está fazendo, entende? Quando o adulto bate, ele está ensinando para a criança que ela venceu, ele ficou totalmente sem saber o que fazer, e a alternativa que ele foi buscar foi a agressividade física. E é assim que você ensina o seu filho a começar a bater nas pessoas, a aumentar as birras e a usar o corpo numa luta quando quer alguma coisa. Sendo que o que nós realmente queremos é ensinar a criança a disponibilizar palavras, a utilizar as suas palavras para obter o que ela necessita. Então, a comunicação e o respeito entre pessoas surge desde que a criança é pequena. Disciplinar é igual a ensinar, não é igual a bater. Disciplinar é igual a ensinar. E o que é que bater ensina? O que é que gritar ensina? Entende? Você tem que estar sempre atento a que tipo de lição você está dando para o seu filho com o seu comportamento. Por quê? Você, adulto, é o modelo da criança. Os pais gritando, brigando na frente da criança estão dando para ele uma aula audiovisual de como agir numa situação em que ela precisa negociar alguma coisa. O time out é uma outra estratégia bastante importante para ofensas mais graves. Quando a situação da criança está se tornando cada vez mais forte, intensa, aí vale a pena você pegar a criança com calma, nunca com raiva. Pegar a criança no colo, abrace a criança, leve para um outro cômodo. Eu sei que muitas vezes ela vai estar esperneando, gritando, batendo, tentando sair. Você simplesmente não reaja a isso. Pegue a criança sem fala, sem palavras, sem querer convencê-la de nada. Só pegue ela no colo e leve para um outro cômodo e diga para ela: você fica aqui agora até você conseguir acalmar. Sai de lá e deixa ela sozinha. O time out é tirar todo e qualquer reforço, toda e qualquer atenção da criança. E levar para um cômodo separado, onde ela possa ficar com calma e tranquilidade. Não é um cômodo ameaçador, entende? É um cômodo confortável, mas onde ela possa ventilar aquele estresse que ela está manifestando. E levá-la para um cômodo assim, entretanto, é indicado para situações onde a birra é mais grave. Se você, adulto, perceber que está perdendo o controle, essa é uma outra dica boa, saia da situação, respire fundo, longe dali, e só retorne depois que você reassumir o controle sobre você mesmo. Então, saia da situação, respire fundo e aguarde que você ventile a sua ansiedade. Enquanto isso, você também deixou de dar a atenção que a criança está buscando de uma forma inadequada, não é? Agora, em lugares públicos ou quando há perigo da criança se machucar, leve a criança para um lugar calmo e seguro e deixe ela ali até que ela se acalme. O ano passado eu estava nos Estados Unidos num shopping, num mall, e assisti a seguinte cena. Eu estava esperando pessoas com quem eu ia me encontrar ali para almoçar, e de repente eu vi uma criança, a mãe e duas crianças, né? Uma das crianças era uma menina, começou a gritar, porque ela queria uma boneca, não me lembro o que ela queria, um brinquedo. E foi perto do Natal, e a mãe dizia: você já tem muitas bonecas, você tem muitos brinquedos, não vou poder comprar isso agora. E ela gritava, daí ela foi piorando aquilo, e a mãe foi diminuindo a voz. A mãe foi acalmando. A mãe começou assim: filha, não vou comprar esse brinquedo agora, que você já tem demais. Se você quer ventilar o seu estresse, pode ventilar, mas eu não vou poder comprar. E ficou quieta. Aí para frente a mãe não soltou um som, mas também o rosto dela foi o que me impressionou. O rosto dela era um rosto de amor para a criança, sabe? Era um rosto que transmitia uma coisa mais ou menos assim:
eu amo você, apesar de não gostar desse seu comportamento. Foi isto que aquela moça estava transmitindo nessa hora. E aquele mall, né, aqueles corredores muito compridos, então dá muito eco, e aquela menina gritando, foi me dando aflição, e eu fui ficando com pena da mãe, sabe? Mas ela foi assim espetacular. Ela não reforçou o inadequado, ela não abriu mão do que ela tinha falado e ela não se desesperou. Depois de bastante tempo que estava aquela cena, um senhor, um homem lá, que estava passando, estava vindo do corredor, gritou para a mãe: você eduque sua filha melhor, porque nós não somos obrigados a ficar ouvindo isso. Quando ele gritou isso, a moça olhou para ele e falou: me perdoe, só isto. E ele continuou andando e falando, gritando alto e tal. E a cena ficou assim, gente, foi um tempo enorme. E daí o pessoal chegou, a gente saiu para ir almoçar e tal, e mais tarde eu encontrei com a mãe de novo, e a criança já estava bem. E eu fui conversar com a mãe, falei: olha, eu queria lhe dar os parabéns, porque o seu comportamento foi excelente, né? E ela disse: ela só acalma depois que ela soltar a agressividade dela. Lamento que tenha sido dentro do mall, mas eu não tinha força suficiente para carregá-la para o meu carro, senão eu teria ido com ela para o carro. Quer dizer, ela sabia disso tudo, ela agiu assim, bonitinho, entendeu? Só que foi bastante desagradável para ela ver todo mundo olhando e todo mundo, sabe, meio que avaliando a qualidade de mãe que ela era. Mas, de qualquer forma, o comportamento dela surtiu efeito. A menina, depois que ventilou, foi acalmando e já ficou normal de novo e nem se lembrou mais de que queria comprar o tal do brinquedo. Uma outra dica, então, que acompanha todas essas: sempre fale calmamente. Mantenha a cabeça fria, a voz mansa, mas mostre que não vai permitir que esse tipo de comportamento da criança afete e domine você. Uma outra dica ainda é: preste atenção no que é que está por trás dessa birra. A criança está cansada? Muitas vezes, shopping é muito comum você ver isso, né? A mãe sai com criança pequena, criança de 1, 2 anos inclusive, sabe? 2, 3 anos. E segura na mão da criança e vai andando rápido. E a mãe entra numa loja, fica um tempão na loja olhando roupa, daí sai dali e vai para outra loja. E a criança acompanhando. E é incrível que muitas vezes eu percebo assim, que os pais têm dificuldade de lembrar que a criança se cansa muito mais rapidamente do que o adulto. Principalmente andando, esse exercício físico, né? Muitas vezes na rua a gente vê mulheres andando pela frente, geralmente é com a mãe andando na frente, a criança atrás chorando, está cansada, qualquer um vê que a criança está cansada, mas a mãe não percebe e continua naquele esquema que só vai desgastando e estressando mais a criança. Então, procure identificar o que é que a criança está sentindo. Se é fome, se é sede, se ela precisa descansar, se ela quer, sabe, um momento de solidão. É importante que se observe o que é que está acontecendo com a criança para poder lidar da forma adequada. Muito bem, com essas dicas de como prevenir e de como enfrentar a birra quando ela já está acontecendo, acho que você vai encontrar um caminho bem legal para ajudar seu filho a aprender, comunicar e lutar pelas suas necessidades através de palavras e não através do seu corpo e muito menos de agressividade. Para terminar, eu gostaria só de abordar a questão do caminho da birra. Qual que é o caminho da birra, né? Todo comportamento precisa ser analisado em 3 vertentes. Primeiro, os antecedentes. O que é que acontece antes do comportamento? Quais são as necessidades, desejos e qual o nível de frustração da criança, no caso da gente estar analisando os antecedentes de uma birra, né? Necessidades, desejos e nível de frustração da criança. Também o modelo que os pais têm dado nas interações dentro da relação deles.
o que é que a criança está aprendendo dos pais. Como é que os pais estão ensinando, ou o que é que os pais estão ensinando à criança sobre como lidar com situações de frustração e de estresse. Então, nós temos que analisar o antecedente para saber o que é que nós estamos ensinando para a criança. Aí vamos olhar o comportamento, que é a segunda instância, a segunda variável aí dessa equação. O comportamento pode ser espontâneo, e nesse caso é mais fácil de você lidar, porque ele ainda está no começo, ou pode ter sido aprendido, né? Então, nós precisamos saber esse comportamento, como ele está se manifestando, para podermos lidar com ele usando aquelas dicas que eu já dei anteriormente, de uma forma mais eficiente. A criança chora, grita, chuta, dá tapa e usa até de sufocamento. Há crianças que fazem isso, perdem o fôlego e os pais ficam desesperados. Então, eu preciso conhecer bem os antecedentes e as características e padrões do comportamento. E um terceiro item que eu preciso considerar na análise dessa equação de A, B, C, né? Antecedente, comportamento e consequências, são exatamente essas, as consequências. Quando o seu filho está fazendo uma birra, o que é que ele consegue com ela? Ele alcança aquilo que ele deseja? Porque se ele alcançar, ainda que seja sob ameaça e apanhando, ele conseguiu o que queria. Você ensinou para ele que pode fazer a birra, que daí, apanhando ou não, você vai conseguir o que você quer. E também, em termos das consequências, é importante que você analise ou observe se você consegue fazer ofertas incompatíveis mais saudáveis e mais satisfatórias para o seu filho. Quer dizer, existem formas mais saudáveis para conseguir o que você quer. Então, terminando, é importante que os pais se conheçam, se observem, vejam como é que eu lido com as situações em que eu tenho necessidades, desejos para serem satisfeitos e vou buscar isso. Como é que eu lido com situações onde outras pessoas têm maior poder do que eu na situação e eu fico frustrado. Pode ter certeza que é aí que você está dando uma aula importantíssima para o seu filho de como lidar com a vida.